vai dar certo pra Patrulha da Noite arranjar mais gente pra ir pra lá? Porque tá faltando pra eles o cara do marketing. É aquele cara que ia criar uma propaganda naquele estilo propaganda do governo em época eleitoral. Imaginem só, vai abrindo foco, aí mostra a muralha. Aí a câmera vai subindo, subindo, aquela fotografia bonita. Aí lá em cima estão todos os patrulheiros e começa a musiquinha feliz. E você também! Aqui. Já me tentaram fazer ler esse livro aqui usando os mais diversos argumentos, mas se alguém tivesse me falado que o negócio era inspirado na Guerra das Rosas, teria me convencido. Ou também se tivesse me falado que algumas músicas da Disney cabem perfeitamente aqui. Vocês já viram o último post no blog? Como eu não sei até que ponto as pessoas que estão assistindo o vídeo conhecem a história desse livro, ou se a maioria pensa que é uma história com muitos personagens e quem se importa porque todo mundo morre, tem dragões. Então eu vou tentar organizar as ideias um pouquinho e fazer uma espécie de sinopse, não sei o que é que vai dar. As Crônicas de Gelo e Fogo, cansei de falar esse nome, se passa num universo paralelo, numa espécie de Europa e Ásia do lado B. Mas nesse livro, a maior parte da história acontece nesse continente que seria a Europa, mas que se chama Westeros. Westeros tem vários feudos para entrar na vibe Idade Média do livro. Uns maiores, outros menores, e cada feudo tem o seu senhor, o seu suzerano. E todos esses suzeranos juraram vassalagem a um único rei. Mas o rei é um idiota. E antes desse rei atual, o outro era maluco. Nesse livro, A Guerra dos Tronos, a gente acompanha principalmente a história de duas famílias, duas casas. Os Stark, que moram lá no norte gelado e são extremamente honestos e honrados, e os Lannister, que são o total oposto dos Stark. Com as palavras de uma pessoa da própria família, os Lannister são arrogantes, avarentos e sedentos de poder. A rainha é Lannister. Sintam o drama. O rei foi pessoalmente, com toda a sua comitiva, ao Winterfell, que é o feudo dos Stark, pedir que o patriarca deles, o Ned Stark, fosse morar na corte para ser a mão do rei, que é uma espécie de primeiro-ministro. Detalhe, a mão anterior morreu, e os rumores são de que ele foi assassinado. E Ned Stark não se contenta e resolve investigar o assassinato do cara. E logo ele descobre que estava no meio de um vespeiro. A coisa ali é pior que a corte de Versalhes. E do outro lado do mar, os herdeiros do rei anterior, que foi deposto, estão formando um exército para tentar tomar o trono de volta. E como se essas intrigas políticas não fossem problema o suficiente, o inverno está chegando. Aqui eles vivem num universo em que as estações do ano duram anos. E eles vêm de um verão que durou 10 anos. Então presume-se que o próximo inverno vai ser tão longo quanto. Gente, aqui não é inverno glamour pra você sair de bota, sobretudo, luvinha e cachecol tirando foto no Natal da Times Square. É esquema medieval. Casa sem calefação, roupas que não te esquentam, sem colheita, sem comida e ainda uma ameaça sobrenatural pairando porque reza a lenda que quando o inverno chegar, os outros virão com ele. E os outros são basicamente zumbis da neve. Eu posso assegurar que eu gostei muito mais de ler o primeiro livro do que ver a primeira temporada da série. Não que seja uma má adaptação. Uma coisa que me afastava dos livros é quando me falavam que a história era contada sob vários pontos de vista. Quando a gente fala em ponto de vista, a gente pensa logo em quê? Primeira pessoa. Eu amo, mas são pouquíssimos os autores que conseguem escrever uma primeira pessoa consistente. Aquela primeira pessoa do Nome do Vento é uma terceira disfarçada. Imaginem a minha alegria quando eu descobri que o livro era narrado pelo narrador do Harry Potter. Sabe aquele narrador que é em terceira pessoa, mas que ele foca na perspectiva de um personagem? É a mesma coisa aqui, só que são vários personagens. E o Graham Martin, eu sou a única que toda vez que lê o nome desse cara pensa em Graham e ainda quer fazer a mãozinha. Ele sabe manipular muito bem o ritmo do enredo. Ele não faz os capítulos assim em sequência. Ele sabe quando tirar um personagem de cena, te deixar se perguntando o que aconteceu com ele, e aí de repente você tá lá, e a Dani? O que será que aconteceu com ela? Olha ela aqui. E apesar do livro ser grande, os capítulos são curtos. Os maiores têm 5 páginas.
Então é muito dinâmico. O que eu não entendo é que é só falar de George Martin que alguém vai puxar Tolkien pra conversa. Claro que qualquer autor que resolver escrever fantasia medieval vai esbarrar direta e indiretamente em Tolkien, porque Tolkien foi o divisor de águas. E o próprio Graham Martin diz que foi influenciado, mas pra que ficar comparando? Eu tenho pra mim que as Crônicas de Gelo e Fogo são uma mistura de Tolkien com Bernard Cornwell. Tolkien entra com a parte de fantasia e o Bernard Cornwell entra com a parte do realismo. Mas as comparações acabam por aí. Os três têm histórias muito diferentes e propósitos muito diferentes. Cada um tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, a gente pode falar disso, com certeza. Mas ficar dizendo que um é melhor do que o outro, eu acho puro recalque. Eu tive várias dúvidas sobre que edição comprar e eu decidi comprar essa daqui porque ela tem mais substância. Eu ia comprar a original em inglês, mas as capas são pavorosas e elas são paperback, então por mais que eu encape, elas ficam meio desgastadas. E tem o box também, com a edição de colecionador, essa em português, são uma fofura aquele box, mas as folhas são muito fininhas, pelo que eu vi o pessoal comentando, é meio folha de bíblia e dá pra ver a letra do outro lado, eu sou meio ceguinha, eu gosto de ler de noite, então não ia fazer muito bem, aí eu decidi comprar essa versão padrão aqui. As letras são miúdas, mas as margens também, mas nada que não dê pra se acostumar. O problema dessa edição é outro. O Jorge Candeias, que é o tradutor desse livro e também é escritor de fantasia, ele fez um trabalho muito bom em português de Portugal. Ele até faz uma nota do tradutor que é uma sambada na cara de quem fala mal, porque ele diz a dificuldade que é você traduzir um livro que é escrito numa língua que não é a língua que os personagens falam. Então, o que estava em inglês corrente, ele traduziu para o português, porque se está em inglês, por que não poderia estar em português? Agora, outros nomes que são derivações e nome de pessoas, principalmente, ele não traduziu, até porque não faria sentido, né? Eddard Stark, Daenerys Targaryen e João das Neves. O problema maior aqui é a sintaxe, porque a sintaxe do português de Portugal é completamente diferente da sintaxe do português do Brasil. Então a gente vai ler o livro e tem a impressão de que ele é muito rebuscado, talvez até um pouco difícil de ler. Mas assim, gente, não é nada impossível. O que eu acho chato é porque o Brasil tem tradutores muito competentes que poderiam muito bem ter feito a tradução do livro. E daí que fosse demorar mais um tempo pra ser lançado? O que eu acho mais estranho da tradução é esse guerra. Eu não sei se o tradutor foi mais pelo lado fonético, game, guerra, porque meio que perde um pouco a sutileza do negócio. É tudo um jogo. Pra quem, como eu, tinha receio, torcia o nariz, vai na fé. Eu ainda não ponho minha mão no fogo por essa série, até porque ela não tá completa, eu só li o primeiro livro. Mas pra esse primeiro, A Guerra dos Tronos, só digo uma coisa. Como é bom ler uma história com um plot inteligente e personagens bem bolados. E eu já tô com o segundo aqui, A Fúria dos Reis. Vamos ver no que vai dar. Tchau, tchau e até a próxima!